Ásia e América Latina para uma diversa gama de indústrias, colaborando para acelerar a inovação e a transformação de cultura em empresas como L'Oréal, Cielo, Accor, Globo e Itaú. Hoje ela atua como consultora de inovação, é professora na Faculdade de Empreendedorismo da Link School, School of Business, e é professora nossa aqui na FIA. Então, há algum tempo atrás, eu assisti umas aulas da Ju e achei tão bacana no nosso curso de inovação que acabei trazendo ela para os nossos cursos de sustentabilidade. Então, por isso, essa conversa de inovabilidade é porque a Ju, ela é professora nos nossos 2 cursos. Então, antes de passar a palavra para ela, eu fiquei pensando assim, bom, como é que a gente vai tratar desse tema dentro da agenda ESG, né? Porque a sustentabilidade, ela é mais ampla que a agenda ESG, a gente tem muitas outras facetas e meandros, mas a agenda ESG tem ocupado grande parte da agenda dos negócios ultimamente e está na mídia o tempo todo, a gente escuta falar, a gente lê no jornal, nas revistas, as pessoas fazem palestras, né? Quer dizer, é uma coisa que está na pauta dos executivos, dos conselhos, né? E de todo mundo que está querendo avançar nessa agenda e quer estudar sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando, bom, para esse evento de hoje, nós não vamos falar da perspectiva necessariamente da agenda ESG, porque a agenda ESG ela é muito voltada para um diálogo com o setor financeiro, né? É uma forma que o setor financeiro criou para ter uma conversa, né, nas empresas que eles querem investir, financiar, vinculando, então, decisões de investimento a riscos que não são financeiros, né? São riscos, por exemplo, sociais, ambientais e de governança. Então, assim, não nos enganemos, né? Porque o ESG está realmente diretamente ligado a risco e os negócios não podem ignorar o que o setor financeiro está exigindo, né? Eles querem menores riscos ambientais, menores riscos sociais e menores riscos de governança. Bom, dito isso, ok. Mas os investidores também querem outros indicadores, eles estão buscando outros indicadores, né, para investir. A capacidade de inovar, por exemplo, tem sido, nas últimas décadas, um tremendo driver para atrair o olhar dos investidores. Então, nada mais justo que as empresas, né, queiram ser inovadoras e percebidas como tal. Não só ser, mas também ser vistas dessa forma, não só pelos produtos e serviços, mas também em modelos, na cultura de inovação. Nós sabemos que a sustentabilidade, por ser uma área do conhecimento recente ainda, né? Ela tem uma série de contradições e tal, mas que mais do que conquistar a capacidade de se sustentar no mundo atual, a sustentabilidade corporativa requer que as empresas tenham êxito, mas ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Aí eu gosto de lembrar sempre do Peter Drucker. Ele falava assim, ó, que cada questão social e global dos nossos dias é uma oportunidade de negócio disfarçada. Então, tem um outro lado, né? As questões sociais, as questões ambientais, assim, mais além dos riscos que eles representam, tem também uma questão de oportunidade, né? Ela traz também uma oportunidade para os negócios. E aqui na FIA nós temos vários cursos focados tanto em inovação como em sustentabilidade. A Ju, como eu falei, é professora nesses cursos, né? O programa de gestão estratégica da sustentabilidade é o núcleo da FIA que cuida dessas áreas de inovação e de sustentabilidade. A gente tem cursos de MBA. Aliás, eu pedi, Lorete, para você colocar no chat ali os links para os cursos, né? A gente tem o nosso MBA de inovação, que vai começar no 2º semestre, a gente tem os nossos cursos de sustentabilidade, que começam até essa semana, após de sustentabilidade ESG, após de gestão estratégica da sustentabilidade, começa essa semana, a gente tem cursos curtos nessas áreas. Então, assim, a gente tem uma vasta gama de oportunidades aí para quem quiser se aproximar da FIA, quiser fazer parte do nosso alumni, quiser fazer parte da nossa comunidade em profundidade, onde a Ju, por exemplo, é professora, vocês vão ter mais contato com ela também. Então, para quem se interessar, a Lorete vai colocar no chat aqui.
Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto a gente estiver conversando, não se acanhem, escrevam no chat e a gente vai fazendo uma curadoria, vamos tentar responder o máximo que a gente puder. Ju, Oi. Inovação sempre foi, como eu falei, um indicador importante de valor de mercado para as empresas, né? O que isso significa na prática? Você que estava ali, já está há décadas aí no olho do furacão, ajudando as empresas a criar esse tipo de valor. O que isso significa na prática? Né? O que é inovação? Para que serve? Né? Além de criar valor. Vamos lá, vamos por partes. Eu acho que até talvez 2 anos atrás, que é um momento que eu acho que foi de virada para todas as empresas, quando a gente começou a viver uma pandemia mundial que nenhuma gestão de risco podia prever. Agora que eu notei que eu estava no mudo, pessoal. Agora vocês estão me escutando bem? Alto e claro. Ok, vamos lá. Eu acho que estava mutada sem querer. Vamos lá. Beleza. De mais ou menos 2 anos para cá, estava dizendo, né? Eu acho que a gente, todas as empresas, foram pegas de surpresa por uma pandemia mundial, né? Nenhuma gestão de risco podia prever que a gente ia viver isso. Até lá, muitas empresas ainda percebiam a inovação, talvez não como uma questão de sobrevivência, mas sim como um diferencial, né? Empresas inovadoras saíam na frente, tudo bem, mas eu vou aqui tomar conta, muitas vezes, do meu dia a dia. E inovação é muito legal de se ter, mas não faz parte da estratégia organizacional. Muitas empresas ainda pensavam assim. Até que, há 2 anos atrás, a gente foi pego de surpresa, como eu disse, né, por um movimento de pandemia mundial que em nenhuma indústria, nenhuma empresa estava prevendo que a gente fosse viver isso. Eu reparei que a partir desse momento foi muito nítido o movimento de se compreender que inovação não é uma questão de diferencial, mas sim de sobrevivência. Algumas empresas conseguiram responder de forma ágil, se reinventar, digamos assim, né? Mas repensar suas ofertas, suas formas de entrega, seus canais. Muitas empresas, inclusive, mudaram de público de um dia para o outro, conseguiram pivotar rapidamente, né? Não de um dia para o outro, mas num movimento ágil, em questão aí de semanas. Outras não. Nesse sentido, eu fiz essa introdução para deixar claro o seguinte, que inovação ela não é um fim por si só. A inovação ela não é algo que a gente deva almejar. Sou inovador por parecer que sou inovador. Ela é meio. Meio para que toda e qualquer empresa possa crescer, possa se tornar ou permanecer relevante, possa responder de forma ágil a desafios que não tinham sido previstos, né? E aí a gente entra num lugar interessante de se pensar em inovação, que ela pode morar não somente em desenhar um novo produto ou serviço, ou na experiência do usuário propriamente dito, e muita gente quando pensa em inovação, né, logo atrela a um novo serviço, a digitalização, transformação digital também, por que não? Mas a inovação pode morar em processos. A inovação pode morar em pequenos movimentos, em formas de trabalho, por exemplo, né? Eu acho que tem muito a ver, na verdade, com o quanto a gente consegue ter leveza e agilidade nas respostas a desafios, do que necessariamente ter uma área de inovação, ou trabalhar com tecnologia de ponta, ou investir, né, grandes montantes financeiros em inovação e tecnologia por si só. Tem muito mais a ver com algo que eu gosto de dar atenção, que é a cultura, e a relação que as pessoas têm, né, no dia a dia da empresa, com os processos, com forma de trabalho e tudo mais, que ajuda uma empresa a realmente conseguir responder de forma ágil a, né, desafios que aparecem. Eu gosto de usar uma definição de inovação, que é a seguinte: inovação, na minha opinião, é algo novo, tá, que a gente materializa para responder necessidades ou anseios reais, e ao fazer isso a gente gera valor percebido pelas pessoas. Reparem só, vamos por partes. Algo novo pode ser um novo produto, um novo serviço, um novo modelo de negócio. Pode ser algo que, de fato, disruptivo, que vai transformar o mercado, né? De um dia para o outro vai virar o mercado de cabeça para baixo, mas pode ser um passo bem pequenininho. Uma transformação de processo, uma nova forma de fazer algo que sempre veio sendo feito de determinada maneira, algo que a gente modifica, né? Que seja um passo bem pequenininho, mas que, quando a gente coloca isso em prática,
a gente gera valor percebido, e esse valor pode sim ser financeiro, mas também pode ser de economia de tempo, por exemplo, né? E esses pequenos passos, né, numa área, em outra, quando a gente soma, o volume, o impacto que isso tem no dia a dia de uma organização é gigantesco. Por isso que eu sou muito defensora do que é conhecido como inovação incremental, porque eu realmente acredito no poder e no impacto que tem os pequenos passos, né? Às vezes, as organizações que eu trabalho como consultora de inovação há mais de 10 anos, né? Eu vejo muita preocupação e muita dedicação, muito esforço voltado a encontrar aquela fórmula que vai mudar toda a realidade da organização. Ou olhando, mirando muito naquela tecnologia que vai mudar. Quando, na verdade, eu costumo dizer que 95% das oportunidades de inovação de uma empresa moram no dia a dia e nas pequenas coisas, em todas as áreas, não somente numa área de pesquisa e desenvolvimento, ou numa área denominada de área de inovação. E o que acontece muitas vezes é que, por não estar atento e por não ter o que eu chamo de cultura de inovação, já já eu chego lá e a gente diz o que é isso, essas oportunidades, esse 95%, acaba não sendo percebido e acaba sendo um desperdício muito grande, né, de crescimento, de oportunidades de mudança, de melhoria e de evolução da empresa como um todo. Por isso que, como eu disse antes, eu sou muito defensora daquele olhar atento para as pequenas oportunidades e de uma cultura, e aí a gente vai falar de cultura de inovação, que é composta por ambientes que são psicologicamente seguros para que todo mundo, independentemente da área, se sinta à vontade para experimentar novas formas de fazer, errar também, por que não? Porque o erro faz parte do processo, mas a velocidade da experimentação, do erro, do aprendizado, do ajuste, né? E esse ciclo, que é o ciclo ágil de inovação que a gente chama, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o grandíssimo diferencial. E é isso que faz as empresas, na minha opinião, conseguirem responder de forma ágil a desafios como uma pandemia mundial ou não. Falei a peça, né, Mônica? Não, mas você está falando, e uma coisa que está me ocorrendo aqui, quer dizer, essa psicologia, né, do indivíduo se sentir seguro para testar, errar e continuar sendo parte do processo, né, e até como é que fala? Agregar esse conhecimento, né, essas pequenas inovações, isso liga muito com a questão de inclusão, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, e tem um aspecto, né, que é o aspecto social, digamos, da agenda ESG, que é a diversidade, equidade e inclusão, né? Então, assim, isso é sempre tratado nas organizações como um obstáculo, né, a ser transposto. E, na verdade, esse é um outro lado, assim, das organizações que é um pouco, como é que fala isso em português, que é overlooked, né? É um pouco esquecido, assim, qual é a riqueza que a diversidade realmente traz, né? Isso é uma coisa que a gente trata muito nas aulas de diversidade que a gente tem nos nossos cursos, que a diversidade é uma riqueza, né, das organizações, não é uma obrigação, ela não precisa tratar a diversidade como e isso se reflete diretamente na capacidade de inovar, né? Porque se você não tem essa diversidade de backgrounds, de perspectivas, né? E não só a diversidade, mas a inclusão, né? A pessoa se sentir incluída, né? A ponto de poder contribuir para a inovação, então acontece isso que você falou, né? E as inovações no dia a dia, essas coisas incrementais, elas podem ser disregarded, como é que fala? Elas são esquecidas, né? Porque elas não consideradas, né? Elas escapam, né? E a organização perde com isso, né? Você tocou num ponto que é muitíssimo importante, como você bem falou, fica esquecido. Que, na verdade, quando a gente fala de diversidade, isso tem tudo a ver com o ESG, a gente está falando de potencial. Imagina você, tá? Um grupo de trabalho de, digamos, 5 pessoas, tá? As 5 com a mesma formação, com a mesma linha de pensamento, mesmo background cultural. O que a gente espera que saia dali? Pode sair algo que tenha um potencial? Até pode. Agora, se você junta num time 5 pessoas com formações diferentes, experiências de vida distintas, né? Background cultural, como a gente falou, diferente. Isso se soma, em termos de potencial,
E eu acho que isso para mim é muito claro porque eu vi essa evolução acontecer. Estou no mercado, como eu disse para você, né, há mais de uma década, falando de inovação. E quando a gente começou a dar mais espaço para a diversidade acontecer, quando o ESG foi ganhando mais tônica na conversa, isso deve ter, eu arrisco dizer, aqui no Brasil, talvez de 4 anos para cá, não muito mais do que isso, tá? Que a gente começou a ver que sim, diversidade não era a favor, não era só uma política para ficar bonito na fita. Era algo que tinha resultado. A gente vê esse resultado em números. E a inovação tem tudo a ver com isso. Porque a inovação é resultado da soma da diversidade, das perspectivas diversas em todos os seus âmbitos, né? A gente consegue ver claramente que o resultado do trabalho de um time, quando você soma perspectivas diversas, é muito maior. E te digo mais, a velocidade das respostas também é muito maior. Quando você tem, obviamente, um ambiente que é construtivo e que é, como a gente mencionou antes, psicologicamente seguro para as pessoas se sentirem aptas a serem propositivas, né, sem muito medo de errar, sem muito medo de represália. Por isso que eu vi não somente a conversa sobre diversidade, mas a conversa sobre espaços psicologicamente seguros caminharem de mãos dadas nos últimos 3, 4 anos. A gente começou a ver segurança psicológica ser demandada em natureza de projeto mesmo. Eu dei diversos treinamentos sobre segurança psicológica para inovação. Olha só, porque tem tudo no final das contas, Mônica. É tudo sobre pessoas. Se você parar para pensar, todas as empresas, independentemente da indústria, tá? O que a gente tem? A gente tem um grupo de pessoas que se organiza de uma forma tal para entregar valor, seja um produto, um serviço, ou o que for, para um outro grupo de pessoas. Isso é uma empresa. Seja lá qual for. Estou até arrepiada, gente, eu fico mesmo falando sobre isso. Porque é uma coisa que a gente esquece. Se a gente parar para pensar, toda santa empresa tem uma coisa chamada razão social. Todo mundo que tem um CNPJ tem uma coisa chamada razão social. E a gente esquece, né? No final, eu acho que a razão de existir de uma empresa é entregar valor, independentemente da natureza da indústria, tá? De novo, é um grupo de pessoas que se junta e se organiza para entregar valor para um outro grupo de pessoas. Levando isso em conta, no fundo, é tudo sobre comportamento humano, inclusive inovação. Onde que começa esse processo? Aqui, na nossa forma de pensar, no nosso radar que está ligado para observar oportunidades, que a gente só vai, de fato, colocar a mão na massa e tornar aquilo real, se a gente está num ambiente que é propício para isso. Então, se você não fala de comportamento humano, se você não fala de diversidade, se você não fala de ambientes psicologicamente seguros, simplesmente a inovação não acontece. Esse é o cerne da cultura de inovação que a gente chama, que é o alicerce. Você pode investir em softwares que vão facilitar o dia a dia de trabalho. Você pode investir na compra de startups. Você pode investir no que for. Mas na raiz, na base ali, que é um time se sentindo apto em um ambiente tal para experimentar novas soluções e materializar esses experimentos em ação e aprender, e errar sim, aprender com ele e seguir em frente, você pode investir no que você quiser, que tua raiz não vai, o teu alicerce não vai estar construído. E sem um alicerce construído, a coisa não vai para frente, sabe? Então é nesse lugar, por isso que tem tudíssimo a ver com sustentabilidade e inovação. E eu falo muito isso, né? Porque eu vi também isso acontecer com sustentabilidade. Muitas empresas, e você deve ter visto isso acontecer, você entende mais sustentabilidade do que eu, inclusive, né? Mas sabe aquela coisa que aconteceu com a sustentabilidade, talvez há 10 anos atrás, de entrar para a pauta das empresas e as empresas começarem a abrir áreas de sustentabilidade, né? Aquela área dedicada, exclusiva. Não, mas ainda é assim. Ainda é assim. Só. Que mensagem a gente envia quando a gente abre uma área de sustentabilidade ou uma área de inovação numa empresa? Não é minha responsabilidade, é deles, Exato. né? Exato. Que só aquela área é responsável, ou talvez até capaz, ou talvez só aquela área receba a atenção devida para movimentar a sustentabilidade, para movimentar a inovação, né? No caso de uma área de inovação. E todas as demais áreas da empresa não se sentem capazes ou responsáveis, vêm, fazem o seu, voltam para casa. Você sabe que quando eu fui trabalhar na Danone como head de sustentabilidade, eu lembro, os primeiros 6 meses, os
os C-levels lá, né? O Chief Marketing, eles sempre vinham para mim, na minha sala, vinham falar, Mônica, quando é que vai ficar pronta a nossa estratégia de sustentabilidade? Né? Eles iam me perguntar. E aquilo me dava calafrio, assim, né? Porque eu falava para eles, gente, eu posso até fazer uma. Já imaginou? Se eu faço uma estratégia, vocês seguem a minha estratégia e daqui 2 anos vocês descobrem que não era bem assim, porque essa é a estratégia da Mônica, não é da Danone, né? Não era da empresa. Então, assim, eu passei quase 1 ano trabalhando com eles ali, justamente para mudar o mindset dessa responsabilidade, né? De quem é essa estratégia, uma estratégia nossa, né? Então, isso vai em qualquer área da reputação é a mesma coisa, que era outra área que eu levava ali. Então, assim, realmente é uma, né, no começo, há 10 anos atrás, era assim. Hoje a gente sabe, né? Eu sempre falo para os alunos de sustentabilidade e inovação é a mesma coisa. Você, quando é o head de inovação ou de sustentabilidade, assim, o seu trabalho é decifrar o que os outros departamentos estão fazendo, falando, e trazer eles para dentro do jogo, né? Eles têm que entrar. Então, o trabalho da pessoa de sustentabilidade não é liderar a estratégia, e sim fazer um trabalho de engajamento de stakeholders dentro da organização para que a agenda, né, que a estratégia se desenvolva como de organização, porque senão está fadada ao fracasso, né? Uma estratégia que está, né, responsabilidade de né, um departamento, um líder, uma pessoa, não pode funcionar, porque é o que você falou, a organização, ela é um conjunto, né, de pessoas, de interesses diversos, de pontos de vistas diversos, né, a gente precisa criar esse vínculo, né, e é difícil, não é fácil, né, ó, tem até uma pergunta aqui, ó, Mas do aí, Bruno, sobre isso. Vamos lá. Não, eu assim, ó, ele fala assim, que aí a gente já pode entrar um pouco no como, né, que eu acho que a gente já está caminhando para isso, porque, né, entendemos aqui o what, agora é o how, né? Então ele fala como é que a gente faz para, então assim, como a empresa pode criar um tempo criativo, um ambiente para que possam surgir as ideias, porque nos dias de hoje estamos todos atolados, né? Está todo mundo cansado, estressado. Então acho que talvez, como dizia uma professora primária minha, a resposta está na pergunta já. Bruno, você mesmo já respondeu. Vamos ver o que a Ju fala, né? O que você acha? Vamos lá. Sabe como é que eu tenho trabalhado? Eu tenho cada vez mais focado nesse lugar da inovação incremental. Então, hoje, por exemplo, eu estou junto à Ipiranga, hoje é segunda, né? Na quarta-feira, inclusive, eu estou lá com eles, e o meu trabalho na Ipiranga está sendo, desde o ano passado, em formar multiplicadores de inovação. O que a gente fez? Para descentralizar a responsabilidade da inovação, descentralizar essa questão de capacitar pessoas e tudo mais, a gente formou um time multidisciplinar, literalmente, porque a gente tem pessoas de RH, do jurídico, do marketing, enfim, de áreas diversas da companhia. A gente abriu para quem quisesse chegar junto, participar de um movimento de capacitação. Então, o que a gente teve? Um grupo de pessoas, são 25, que se inscreveram para serem multiplicadores de inovação. Eu comecei um trabalho no ano passado para desmistificar a inovação, para trazer o que eu chamo de inovação possível, que é aquela que mora no dia a dia. Então, primeiro eu trabalhei mentalidade de inovação, depois eu dei para eles ferramental. Foi basicamente uma capacitação com alicerce em design thinking, né? Que é a minha formação. Só que o design thinking é literalmente uma forma de pensar. Então, primeiro a forma de pensar, depois o processo de design, e aí vem ferramentas literalmente para o dia a dia deles. Vamos explicar o que é o design thinking. Porque deixa, eu gosto dessa parte. Porque não é tudo. O pessoal aqui não fez o nosso curso ainda, né, Ju? Desculpa, gente. Eu assumi. Faz um parênteses aí. O que é o design thinking? Vamos lá, que é bacana. Design thinking nada mais é, tá, do que uma abordagem de inovação que é pautada no campo do design. O campo do design, basicamente, tem alguns princípios que foram trazidos para o campo de negócio há cerca de 15 anos atrás. São eles: centralidade nas pessoas e no usuário, empatia para entendimento de necessidades reais do usuário, clientes e stakeholders, colaboração na hora de criar a diversidade linda aí. Tudo a ver com diversidade. Experimentação rápida, também tem essa coisa de prototipar rápido para errar rápido e barato e acertar rápido também. Então, esses são princípios que vêm do design thinking e hoje se enquadram em qualquer área, porque são literalmente princípios, né? Só que o que aconteceu foi que cerca de 15 anos atrás,
uma grande consultoria de inovação chamada IDEO, 15, 20 anos atrás, que é uma das maiores de inovação e design do mundo, trouxe para o universo dos negócios esse termo, né? E popularizou no ambiente de negócios como uma abordagem para resolver desafios de negócios. Seja criar um produto, seja redesenhar uma experiência, seja repensar um processo. Utilizam-se esses princípios, empatia, criatividade, colaboração, só que isso se materializa literalmente num processo, que a gente chama de processo de design, que é muito utilizado para movimentar a inovação hoje em diversas áreas. Basicamente, esse processo tem 4 ou 5 etapas, né? A primeira é uma etapa de pesquisa em profundidade, daí minha especialização em design e antropologia, porque me faltava com esse conhecimento de pesquisa, então eu fui para a antropologia para ter mais um pezinho nesse lugar de entendimento do comportamento humano. Então, a gente está falando de pesquisa de campo, análise de dados, geração de soluções, prototipagem. Isso, basicamente, é o processo de design, né? E é o que a gente utiliza para navegar desde um desafio de negócio até a construção de soluções, teste em campo e implementação, né? No caso da Ipiranga, como eu estava dizendo, eu trouxe essa realidade de pensamento de projetual e de inovação para diversas áreas, inclusive, como eu mencionei, RH, jurídico e tudo mais. Por quê? Porque o intuito, e é o que eu recomendo para todo mundo, é descentralizar. É trazer esse repertório, tanto de autoconfiança criativa e de autoconfiança inovadora, que é a pessoa entendendo que a inovação pode ser simples e que ela é capaz de fazer, tá? Então, primeiro autoconfiança, depois um ferramental, sabe? A pessoa tem algum repertório de pesquisa, sabe ferramentas de geração de ideias e soluções, consegue ter um repertório básico para prototipagem de soluções, coisas simples do que podem se encaixar no dia a dia de diversas áreas, são o suficiente para a gente conseguir ver, né, florescer em áreas diversas e de formas muito pequenas e simples, tá? Iniciativas de fazer diferente. É esse lugar do questionamento do que pode ser melhor todos os dias que eu quero chegar. Não é quantos milhões eu preciso para comprar tal produto ou tal tecnologia para ter acesso a convencer um CEO. Não é isso. Não que isso esteja errado, tá? Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é mais raro. Como eu disse, né, talvez 95% das oportunidades sejam incrementais. E se a gente descentraliza, o potencial que se ganha é muito maior. Então, se eu fosse dar para vocês agora uma dica vamos disseminar a mentalidade e ferramentas de inovação em toda a empresa. Não só na área de inovação. Mas vamos fazer isso de forma simples e acessível? A inovação possível, dos pequenos passos? Daquela melhoria de 1%? O que eu quero, eu acho que é o ideal, é que as pessoas no seu dia a dia, independentemente da área, estejam se questionando. Como é que eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo agora? Como é que eu posso ganhar tempo? Será que esse processo que eu estou vivendo agora é a forma mais ágil que eu tenho para entregar o que eu preciso entregar? Opa, não é. Se não é, vou aqui experimentar uma coisa diferente. Porque se não existe esse ímpeto do se questionar e do experimentar, a gente vai repetir as mesmas ações. E você repetir as mesmas ações, mesmas receitas e esperar um resultado diferente, isso é que é insano, né? Ter as mesmas ações, atividades e processos, esperar que o diferente aconteça e que o resultado venha, isso é muito insano. Então, questionamento, experimentação. E poder ter a iniciativa, né? Eu acho que a gente acaba esquecendo, né, que isso é possível e se acomoda, né? Tem muitos sistemas que realmente não são fit for purpose, né? Eles foram criados numa época com um propósito específico e por alguma razão ficou ali na organização, mas ninguém atualizou aquilo para a realidade de hoje, né? E as pessoas, muita gente às vezes fica meio escrava, né, daquela forma. E eu acho que isso, sim, se reflete nos modelos de negócio que a gente tem hoje. Nós criamos modelos, por exemplo, as empresas criaram estruturas muito rígidas, né, hierárquicas e tal, porque numa determinada época, né, pós-revolução industrial, aquilo era necessário, porque a ideia era grande produção em escala, né, então você precisava ter estruturas mais rígidas, linhas de produção, né, então aquela rigidez né, de gestão, assim, então a gente tinha
um propósito, né, do sistema, né? Hoje a gente vive num mundo muito diferente, né, com desafios, né, questões sociais muito diferentes daquela época, mas os nossos modelos de negócio ainda, né, ainda tem então assim, como é que fala? Essa horizontally, né? Horizontalização. Isso, horizontalização do sistema, né, para as pessoas terem mais acesso, terem mais, como é que fala, poder de mudar, né, mais autonomia para tomar decisões, de melhorar os processos, melhorar, assim, muitas organizações ainda não colocam isso à disposição das pessoas, e elas estão perdendo, porque essa riqueza, né, de melhorar o processo, às vezes realmente vem de uma coisa muito simples, uma pessoa que está fazendo aquilo ali e já sabe que aquilo não funciona, está perdendo tempo, mas não tem autoridade, né, para poder propor aquela mudança, né? Então, é real. E assim, eu não estou dizendo, pessoal, que é um caminho que seja fácil, tá? Não é. Não é fácil. E assim, a maioria das empresas para as quais eu presto serviço são empresas tradicionais e grandes, é um transatlântico para mover, gente. E assim, tudo certo, o importante é o movimento não parar, tá? Ah, é porque eu preferia ser uma startup. Ah, porque eu prefiro... Gente, tudo... Mas assim, vamos jogar com o que temos. O que temos é uma empresa que tem 30 mil pessoas, que tem raízes, né, fortes, tradicionais, que tem uma história que já foi construída, que a gente sabe que foi importante em determinado momento, tá? Mas que hoje a gente tem que, de certa forma, ajustar algumas questões, tornar mais leve, possibilitar que os movimentos aconteçam. Então, a gente tem que, literalmente, ir ajustando um pouquinho por dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos dando mais leveza, e vamos otimizando processos, e vamos sim dando mais autonomia para os times, né? Aumentando inclusive o nível de alinhamento, porque autonomia sem alinhamento também não funciona, acaba descambando para o outro lado, mas esse é um outro assunto, tem muito mais a ver com agilidade, esbarra em inovação, mas tem a ver com agilidade, métodos ágeis e tudo mais. Mas de todo modo, o que eu sempre falo é, eu entendo que às vezes é um processo doloroso, mas é um processo que tem que acontecer. E a gente não precisa esperar que os resultados de transformação de cultura ou de transformação para a inovação, né, aconteçam em uma semana, nem em um mês, porque não é, a velocidade não é essa. A questão é que se a gente não se movimenta, não vai acontecer nem em um ano, nem em 5. Então a gente tem que estar sempre em movimento. E se a nossa expectativa sai desse lugar de querer transformar a indústria inteira, né, de um mês para o outro, e vem para um lugar de entender que o impacto dos pequenos passos é real, ele acontece, e está muito mais possível, né, dentro das diversas áreas, do que transformar uma indústria de um dia para o outro, a gente começa, inclusive, a ligar o radar para as pequenas mudanças e a ver o impacto acontecer mais rápido do que a gente imaginava. Ju, então, eu faço você colocou um tema, deixa eu te fazer um parênteses aqui antes de você passar para outra coisa. Você colocou um tema interessante aqui, fazer a diferença de inovação em startups e em grandes empresas, né? Fala um pouquinho mais, porque a gente tem muita gente, né, nos nossos cursos, a gente tem muita gente que é empreendedor, né, que quer fazer, que é de startup, ou vem dessa cultura de startup, e ao mesmo tempo a gente tem gente que vem daquele outro mundo, que são as empresas mais tradicionais, né? Conta um pouco essa diferença, porque você citou já, né? Como é que é? Mas conta um pouquinho mais, assim para o pessoal que não conhece. Empresas que estão nascendo mais recentemente, eu vou dizer tão recentemente assim, a gente tem aqui um exemplo claro, que é o Nubank, que já tem seus 8, 9 anos, né? Mas são empresas que nasceram com estruturas mais leves. São empresas que já nascem com processos mais ágeis, estruturas mais leves, que têm uma agilidade na hora de responder a desafios e novos contextos, que empresas de 80 anos, que nasceram num outro contexto social, talvez não tenham ainda. Né? Eu acho que todos têm seu mérito, tá? Longe de mim dizer que as empresas de 80 anos não têm mais valor hoje, mas assim, longe mesmo, tá, gente? Eu respeito muito a trajetória das empresas e chegaram onde chegaram, né? Estão aqui até hoje, porque souberam criar valor. O que eu tento transmitir cada vez mais é que existem características que as startups já nascem com, que essas empresas precisam desenvolver. Em contrapartida, devo dizer, Mônica, que eu também reparo o contrário acontecendo, viu? Às vezes as startups veem desafios, por exemplo, a dor de crescimento.
A dor de crescimento é um desafio muito grande para uma startup. Por quê? Porque ela escala muito rápido. Então, você ter uma cultura leve e ágil com um time de 20 pessoas é uma coisa. Se você, em um ano, passa de 20 para 5.000, isso acontece com startup quando escala rápido, a dor do crescimento é muito grande. Você conseguir manter essa cultura leve não é simples. Então, são dores distintas, tá? Eu acho que são empresas que vivem momentos diferentes, têm características diferentes e sentem dores distintas. E é sempre assim, ônus e bônus, tá? Eu não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior. É diferente. E quando é diferente, são desafios diferentes. Logo, a gente tem que dar atenção, trazer recursos e ter esforços distintos em cada realidade, né? Ambas as realidades apresentam seus ônus e bônus, ambas as realidades apresentam seus desafios. O que a gente tem que estar muito atento só, e aí a gente não tem para onde correr, é que o contexto que a gente vive é de cada vez mais imprevisibilidade. O contexto que a gente vive é de transformação, em especial por conta de desenvolvimento tecnológico. A velocidade das transformações ela vai só aumentar. Isso é um fato. A gente, às vezes, não sabe para onde a mudança vai caminhar, mas a gente pode ter certeza que ela vai acontecer. E se a gente sabe que a mudança vai acontecer, o que a gente pode fazer de melhor? Se preparar para responder de forma ágil. Né? É isso que eu trago muito para essas empresas que estão trabalhando, que eu trabalho junto. Né? E, como eu disse, geralmente são empresas mais tradicionais, que tem mais a se beneficiar do conhecimento que eu trago. Mas, de novo, é muito particular meu, né? Então, eu tô com a L'Oréal, eu tô com a Ipiranga, enfim, são empresas que têm seguradoras, eu trabalhei muito com seguradoras, né? São empresas que têm necessidades que eu consigo ajudar, porque estão nesse lugar de tentar olhar para a inovação incremental como caminho, descentralizar o pensamento de inovação, trazer uma cultura de inovação mais para jogo, uma cultura de agilidade, porque essa não foi a natureza, né, da empresa. Ela não nasceu dessa forma, então o processo de transformação está caminhando muito por aí. Te respondi? Bom, agora que você está falando nisso, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu estava organizando essa conversa com a Ju, foi em março, ela estava indo para os Estados Unidos para uma conferência importante lá em Austin, no Texas, que se chama South by Southwest, que é, segundo ela me falou, a conferência mais importante sobre inovação da atualidade, né? Então, a gente combinou, então vai primeiro na conferência, quando você voltar, a gente faz a nossa conversa aqui. E aí, depois você me conta o que você observou de bacana. Então, primeiro, Ju, conta um pouco essas grandes tendências, o que você observou da inovação. E uma outra coisa que você falou para mim, eu não vou falar o que é, sim, em relação à sustentabilidade, porque eu perguntei para você, e aí, tinha tudo era sustentabilidade lá? Porque uma pessoa de sustentabilidade é isso que a gente quer escutar, entendeu? Todo mundo só fala de sustentabilidade está em todos os lugares, assim, é o assunto mais quente. Na verdade, não é, né? A gente é que nem, sabe, mulher quando tá grávida, caminha na rua, só vê mulher grávida, é uma coisa assim, ou então você quer comprar um carro X, de repente todo mundo tem aquele carro, é uma coisa assim, né? O nosso olhar fica meio... É o viés de confirmação, é um viés cognitivo. É um viés cognitivo real, de confirmação. Então conta, vai. Você que não tem esse viés da sustentabilidade que nem eu, conta um pouquinho. O que você achou? Isso foi em março, né? Acho que eu viajei dia 10 de março ou coisa assim. O South by Southwest é um evento que, na verdade, nasceu como um festival de música na década de 80 e depois foi evoluindo. Hoje ele é um festival que começa com o tema educação, depois ele emenda no segundo festival, né, quase, que vai falar de tecnologia e inovação, que foi para onde eu fui. Depois ele, de fato, começa com o festival de música. E a minha expectativa... Você não ficou para o festival de música, você me falou, não, né? Não fiquei, me arrependi profundamente. Ano que vem isso eu vou fazer com certeza. Mas eu estava muito ansiosa, porque, na verdade, eu comprei o ingresso em 2020, quando ele foi cancelado. Eu estava com a mala pronta para voar. Ele foi cancelado e aí acabei indo agora, que foi o primeiro ano presencial pós-pandêmico, né? Isolamento social. Minha expectativa quando eu fui foi, ok, vou para a nata da inovação, vou ganhar um banho de loja com relação ao estado da arte, da tecnologia, né, da inovação e tudo mais, fui eu. Tinham 3 ou 4 distintas, tá? Tinha uma trilha só de tecnologia, uma trilha só de inovação, uma trilha só de sustentabilidade e tinha mais uma que agora eu esqueci, não me veio à mente. Eu tentei fazer a cultura. E aí eu tentei navegar bastante entre as 4 trilhas, porque eu queria mais aumentar meu repertório, né? E não navegar muito nesse viés de confirmação.
Fui eu. E, obviamente, gente, esses termos que a gente tem escutado muito falar, tipo Web3, metaverso, avatares e tudo mais, eu vi muito isso lá. Estava muito em voga, né? NFTs, coisas do tipo, blockchain. A gente ouviu muito falar sobre isso. No entanto, eu tive surpresas muito agradáveis. Outras não, mas eu já vou chegar lá. Uma surpresa muito agradável foi de que, ao navegar nas palestras e nos encontros, existia uma preocupação muito genuína e muito grande de se discutir comportamento humano pós-pandemia. A abertura do evento foi com a Priya Parker. Priya Parker é uma mediadora de conflitos. E a abertura do evento, o tema foi, estou até arrepiada de novo, The Art of Gathering, ou seja, a arte do encontro. O tópico da abertura do evento, maior evento de inovação e tecnologia do mundo, foi como é que a gente faz para retomar o contato humano e resgatar o que a gente perdeu depois de 2 anos fazendo convivência humana via Zoom. Olha só. Ou seja, já estamos falando de inclusão, outra vez, estamos falando né, de gente, das questões sociais. Né? Como é importante a gente não perder o foco de que a gente só evolui, né, em função dos desafios humanos, né? Não é a tecnologia per se, a tecnologia per se, ela sempre tem que estar focada em algum desafio da humanidade, né? E aí as coisas avançam. A tecnologia é meio, isso ficou muito claro. Quer ver um outro exemplo? Eu assisti a palestra do Tristan Harris. Quem assistiu no Netflix, O Dilema das Redes, é um documentário que questiona muito esse lugar de como é que a gente, como sociedade, deixou a tecnologia nos guiar numa direção que não era, segundo Tristan Harris, que é a melhor para nós como sociedade, digamos assim. E aí, quem ainda não assistiu, fica a dica, assista o Dilema das Redes, né? Fala muito das grandes empresas de tecnologia, como é que elas estão moldando o comportamento humano para o mal, não para o bem, enfim, uma série de questões aí existenciais da tecnologia em si. E a grande questão que ele trouxe para nós é: por que a gente agora não utiliza todo esse poderio e inteligência que a gente tem para desenvolvimento tecnológico para resgatar o que a gente veio perdendo há 10 anos, nesse movimento super acelerado de desenvolvimento de tecnologia? E ele utilizou o próprio evento South by Southwest para lançar um curso para desenvolvedores no que ele chamou de Humane Technology, tecnologia humana. É uma nova forma de pensar e desenvolver, literalmente desenvolver, né? Software. E aí ele lançou um curso gratuito, inclusive quem quiser também pegar essa referência, chama Humane Technology. É um curso aberto de graça que ele quer impactar 100 mil desenvolvedores nos próximos 2 anos. E ele utilizou o evento para isso. E eu vi muitas iniciativas de questionamento, tá? Questionamentos de como é que a gente está caminhando como sociedade, como é que a gente está fazendo uso da tecnologia, inclusive em termos... a palavra sustentabilidade estava ali viva, não somente como a gente escuta muito falar, que é a questão do impacto ambiental, mas muito nesse lugar do quanto a gente está criando organizações sustentáveis por si só, né? E prezando utilizar a nossa inteligência e todo o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo para potencializar relações, né? Para melhorar, para atuar frente aos desafios que a gente está vivendo, que são tão grandes como sociedade, né? Então, eu vi muito esse movimento. Ou seja, já é o Drucker de novo, né? É uma questão social que é uma grande oportunidade de negócio, né? Então, agora, o reencontro do ser humano com ele mesmo, né? É o nosso desafio pós-pandemia, né? Esses questionamentos são reais e estão, de fato, pautando a criação de novas empresas, né? Uma coisa que me surpreendeu é o que teve de palestrante lá, assim, caindo de pau sem pena, em Facebook, Google, em Meta agora, né? Meta, Google, Amazon e essas gigantes, pela forma que elas estão fazendo, insistindo em fazer negócios. Nossa, mas vi muita coisa, gente. Muita coisa. Então, eu acho que eu cheguei num lugar ali interessante que eu não esperava ver, de muito questionamento, tá? De muita provocação sobre para onde a gente está indo como sociedade. Tem uma futurista que lança o seu relatório de previsões de futuro todo South by Southwest, o nome dela é Amy Webb. Amy Webb é super famosa e ela lançou o relatório lá dela sobre tendências, 14 tendências de futuro, uma coisa assim. Amy Webb, o nome dela, vale a referência também, é gratuito, vocês conseguem baixar online. E a grande colocação dela é a seguinte: ela fez previsões para daqui a 5, 10, 15, 20, acho que até 30 anos. E ela falou que as decisões que a gente tomar hoje vão nos direcionar para um futuro muito promissor ou muito caótico e complexo.
né? E que são as decisões de hoje, que a gente vai tomar agora, que vão pautar os próximos 5, 10 anos. No sentido de que, se hoje a gente discute metaverso, e agora a gente, por mais que não tenha todas as respostas, e realmente não tem, e lá eu vi muito mais questionamento do que respostas com relação a essas coisas, se hoje a gente não coloca na pauta discussões de base, que são as discussões sociais que a gente está tendo aqui agora, né? De para onde a gente vai caminhar, se a gente deixar o desenvolvimento tecnológico caminhar nesses contextos que estão emergindo, Web3, metaverso, da forma que a gente deixou nos últimos 10 anos, o prognóstico é bem ruim, assim, bem complicado, porque são ambientes nos quais a gente tem espaços para potencializar tudo de bom ou tudo de ruim que a gente tem como humanidade. E essa definição não é a tecnologia por si só que faz, somos nós. Tecnologia é meio. Quem escolhe como vai usar, quem faz essas tomadas de decisões, somos nós, como pessoa, como organização, né? Como empresa, como sociedade, como um todo. Então, esse lugar eu achei muito interessante. Assim. Bacana. Agora, vamos àquele ponto que você tocou muito bem, que é a questão da sustentabilidade, mas foi uma surpresa negativa. O festival, como o festival maior era um festival de inovação, que tinha uma trilha sobre o tema inclusive, me surpreendeu de forma negativa ver como eles estavam tratando lixo, por exemplo. Muito complicado. A gente tinha, talvez, ali 10 mil pessoas reunidas num evento de 14 dias ou coisa assim. Quantidade de lixo produzido era gigantesca, plástico para tudo que é lado. E eu fiquei surpresa de uma forma muito negativa, porque eu já fui em eventos aqui no Brasil que a gente viu um tratamento muito melhor, né? Essa gestão circular toda, né? Tratamento muito melhor nesse sentido do que, de fato, eu vi ali, né? Enfim, são questões que eu acho que já eram para estar resolvidas nessa altura do campeonato. Essa é a minha humilde opinião, sabe? Olha, assim, a gente está chegando no final. Eu Mas tenho já? já. Pois Eita! é. Pois é, porque primeiro porque já são quase meia-noite aqui, né? E segundo, porque, gente, eu estou em Londres, para quem não sabe, eu moro aqui em Londres já há 10 anos, e eu faço esses eventos sempre tarde da noite, porque não me resta outra, assim, porque é um prazer para mim fazer. Mas o pessoal também tem que ir, né? Já são quase 7 horas. Mas, assim, a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro o contato da Juliana, depois a gente vai Tô passar. botando aqui, meu bem. Mas a gente tem uma pergunta aqui do Manuel, ele perguntando o seguinte, ó. Ju, você não enxerga que tudo que vem acontecendo através dessa revolução tecnológica se assemelha muito ao que aconteceu também na Revolução Industrial, onde se focou muito em evolução produtiva e deixou de lado a humanidade como peça fundamental da sobrevivência das empresas, e como houve necessidade de evoluir e entender a importância do capital humano, e novamente está acontecendo de novo, onde apesar de tanta evolução tecnológica, se faz presente essa tensão com relação ao papel do capital humano em meio a tudo. Como se. Parece que eu não entendi o que ele escreveu. Comparando, né, esses dois momentos, né, de revolução industrial, tecnológica e tudo mais, eu acho que é um caminho, sim, que se assemelha, mas sabe qual é a grandíssima diferença, na minha opinião? É que a velocidade das mudanças que a gente vive hoje e o poderio que a gente tem na mão de impacto é muito maior, para o bem e para o mal, hoje, do que se a gente parar para pensar 100 anos atrás, né? A gente viu as transformações acontecendo num espaço de tempo mais longo, cada vez mais curtinho, cada vez mais curtinho. E agora as mudanças são tantas e de uma forma tão rápida que eu acho que, de novo, para o bem e para o mal, a gente tem A sociedade era mais recursos. passiva, né? Agora as pessoas têm poder de voto muito mais, um poder de voto muito maior, seja um voto como consumidor, seja um voto político, né? As pessoas são mais ativas, né? E nós estamos vivendo um pouco consequência desses nossos votos como sociedade, de uma forma geral, né? Tanto politicamente, né? Dos nossos governos que pautam, né, a legislação e que controlam os abusos, né, das organizações e a direção, né, o rumo, mas também como consumidor, né? Hoje você pode consumir Facebook ou Meta ou não, né? Você tem esse poder de consumo. E a gente tem mais informação, se parar para pensar, né? Exato. A gente tem o acesso à informação, ele hoje faz com que a gente tenha um poder muito maior, eu diria. Se a gente parar para pensar, de uma economia agrária para uma economia industrial, o espaço ali talvez tenha sido de uns 150 anos, né, de transformação. De uma economia industrial para uma economia de serviço, talvez uns 100, pouco menos, 70. Depois disso, nossa, economia de serviço, de dados, de confiança, de revolução de comunicação,
assim, nos últimos 20, a gente viveu transformações que a gente não viveu em 200 antes. Então, eu acho que a diferença está aí, a velocidade que as coisas acontecem. Fica muito mais fácil da gente ter, não digo mais fácil, mas a gente tem muito mais poder de atuação para o bem e para o mal, né? E Eu nessa acho que é linha, muito nessa linha. eu vou, para a gente fechar aqui um pouco, assim, então, como que a gente pode trazer tudo isso para a sustentabilidade? Como é que a gente, como é que você, assim, como é que você vê essa questão da inovabilidade, ou seja, a sustentabilidade como driver da inovação? Porque assim, né, você está contando uma série de tendências que você viu, uma série de, né, Perfeito. caminhos por onde a inovação está indo, Então, mas onde isso cruza, né? O que o meu pai, professor Isaac, sempre fala, ele chama de inovação sustentável. Ele criou, né? Mas assim, eu chamo mais de inovabilidade. Eu acho que tem algumas empresas que já adotaram esse motto, né? Essa visão, digamos assim, mas ainda é incipiente, né? A gente tem poucas sim. empresas que reconhecem isso como parte. Como é que você vê isso com as empresas que você trabalha e o que pode ser feito, né? Como você mesmo falou para mim uma vez, para inovar, enxergar a sustentabilidade com lentes inovadoras, né? E trazer isso para os negócios mesmo. Eu vejo isso de forma muito clara. Por quê? Porque para a gente criar novos futuros, novos caminhos, literalmente a gente tem que desenhar novos caminhos e ter novas atitudes. Esse processo de criação do que é novo é a inovação. A inovação ela é o meio. Ela é o meio pelo qual, pelo caminho que a gente tem que percorrer para, de fato, construir um futuro mais sustentável. Um futuro não, um presente, né? Porque eu acho que a gente já está num timing que, enfim, se a gente tem a ambição de trazer a pauta, trazer para a pauta, para o dia a dia das organizações, né? O ESG, enfim, a responsabilidade social ou qualquer outra transformação que a gente tenha esse desejo. Inovação nada mais é do que um movimento novo que a gente tem que fazer para isso acontecer. É o caminho, né? É o trajeto que a gente tem que percorrer. O fato é, a forma que a gente está, em sua maioria, na maioria das organizações, fazendo negócio hoje, é insustentável, a gente sabe disso, tá? Como é que a gente faz para, né, adaptar essa realidade, caminhar por um outro caminho? Literalmente criando novas formas de fazer. Isso é inovação. E essas novas formas, inovação na raiz, pode ser uma nova oferta, um novo produto ou serviço? Pode. Pode ser uma nova estratégia? Pode. Um novo processo, novos modelos de negócio, inovação na cadeia de valor que seja, tudo de novo que a gente materializar para conseguir alcançar um resultado diferente, o nome disso é inovação. Seja numa esfera, né, de grandíssimo impacto, como eu disse antes, transformando toda uma indústria, seja numa esfera bem pequenininha. O fato é que para transformar o nosso jeito de fazer, a gente tem que lançar mão da inovação. Porque, como a gente mencionou hoje, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insano. Não dá, simplesmente não faz sentido, né? Então, se a gente quer caminhar trilhando uma jornada que nos leve até a sustentabilidade, inovação é essa jornada, é esse caminho. Legal. Obrigada, Ju. Eu vou fechar aqui com uma observação. A Ju estava falando e me ocorreu o seguinte: na verdade, a gente, para poder trilhar esse caminho, para poder fazer o uso da inovação, né, da mentalidade inovadora, a gente precisa reconhecer os desafios, né? Acho que um passo importante que a sustentabilidade está trazendo para as organizações, e aí eu acho que a gente vai na primeira pergunta, logo no começo, a gente precisa ter alguém dentro da organização para isso? Como é que a gente faz se uma organização não tem alguém de sustentabilidade, alguém de inovação lá dentro? Não, a gente precisa ter alguém. Eu lembro quando eu trabalhava em corporações, a primeira pergunta que a pessoa, né, falava assim para mim: bom, mas quanto tempo como você se vê daqui 5, 10 anos? Eu falo: olha, eu espero que daqui 5, 10 anos uma pessoa de sustentabilidade não seja mais necessário. Né? Que todo mundo, assim, um indicador de sucesso para mim é que todo mundo já incorporou isso como sua própria responsabilidade. Mas isso é uma utopia, a gente sabe disso, vai ter um longo caminho pela frente, tanto sustentabilidade como inovação. Mas o primeiro passo, e aí vem o profissional de sustentabilidade para a organização, para poder
colocar de forma clara quais são esses desafios, quais são esses problemas que a organização vai enfrentar lá na frente se ela não estiver preparada de alguma forma, ou mudando processos, ou mudando produtos, ou mudando o modelo de negócio, né? E aí, como a Ju bem colocou, a inovação entra como caminho, mas é muito importante essa sensibilização, né, das pessoas para isso. Senão, a gente acaba inovando num caminho, bem como a Ju colocou, que não vai resolver os grandes desafios que a gente vai ter, né? A gente vai ter desafios para alimentar o planeta, a gente vai ter desafios de saúde, né? De medicina, com novas doenças, mas também com as pessoas vivendo muito mais tempo, né? Muitos mais anos. Como é que você traz essas pessoas para elas não ficarem isoladas e deprimidas, né? Para dentro da sociedade? Então, assim, a inovação, a tecnologia, ela vai ter um papel fundamental para a gente poder, né, diminuir as desigualdades sociais, a gente viver num planeta mais próspero, né, para todo mundo, né, não uma coisa estratificada, que é uma tendência que a gente vem, né, o capitalismo que a gente conhece até agora, mas que já existem muitos brotes em muitos lugares do mundo, e a gente faz parte de uma grande comunidade aqui na FIA, pessoal de inovação, pessoal de sustentabilidade e muitas outras áreas. Eu acho que esse movimento de awakening, né, de um despertar para esses desafios e os caminhos para vencer esses desafios, eles estão aí, estão disponíveis para todos. E eu espero que a gente tenha outras conversas dessas Vai mais ser lá um na prazer frente. enorme. Contem sempre comigo. Foi ótimo. Foi muito bom. Obrigada, Ju. E obrigada a todo mundo que participou pelas perguntas. A próxima vai ser em breve, mas se vocês estão no nosso mailing, a gente está sempre procurando coisas bacanas e a Ju com certeza vai voltar, né? Ok, pessoal, vou me despedir de todo mundo. Boa noite, Ju. Boa Boa noite, noite. turma. Até a próxima. Até já. Muito bem.